Seja bem-vindo ao Ludo Alfabetização, o nosso canal de discussão sobre o mundo da alfabetização. Um tema muito legal, muito importante. Eu sei que esse tema ele é discutido também em outras áreas, na psicologia, na fonoaudiologia, na neuropsicopedagogia, porque é um tema que perpassa, ele é transversal. E como a gente tenta associar os temas da vida cotidiana, da vida escolar, do comportamento humano, associados à alfabetização, a gente não poderia deixar de falar sobre dislexia, é o tema de hoje. Então, primeira coisa, dislexia não é doença, né? Não é uma doença. O disléxico ele não está impedido de aprender, né? Ah, minha criança é disléxica e agora, meu Deus, meu mundo caiu. Nada disso. O que seria, então, grosso modo, a dislexia? A dislexia, né, segundo a Associação Brasileira de Dislexia, porque tem, né, uma associação no Brasil que estuda a dislexia, inclusive eles têm um site, né, na internet, é interessante. A gente pode deixar aqui na descrição o site. É um site onde lá tem documentos, dicas, enfim, vários materiais que a gente pode estar tendo acesso. Porque esses dias até eu escutei uma pessoa dizendo que sobre os transtornos de aprendizagem, que a dislexia é um deles, não se tinha muito material, né? Então, assim, não é claro, né? Os estudos precisam ainda avançar bastante nesse quesito dos transtornos, mas a gente encontra, né? Inclusive tem essa dica que a gente está deixando aqui da Associação Brasileira de Dislexia para vocês. Perfeito. Tá bom? Então vamos lá, a dislexia ela é considerada um transtorno específico da aprendizagem. É um transtorno de base neurobiológica, né? E assim, é um transtorno que afeta a parte fonológica da linguagem, aquilo que é relacionado à palavra. Quando a gente diz neurobiológica, rapidamente a gente vai para a questão do cérebro, né? Isso. Porque existe uma área do cérebro responsável pelo processamento da linguagem e lá está, né? Quando a gente vai estudar, nós não somos, eu particularmente, eu não sou um especialista nisso, né, no cérebro, mas a gente acaba estudando também, acaba adentrando nessas discussões, porque todo pedagogo, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, como é o caso de Aline, né, a gente precisa entender como é que o cérebro aprende, né, e quais são as áreas e a gente percebe que a linguagem, ela está, quase todas as áreas do cérebro estão responsáveis pela linguagem, né, no ato da linguagem. Sim. Isso. E assim, a dislexia, ela é caracterizada justamente por uma dificuldade no reconhecimento da linguagem, no reconhecimento, na fluência da palavra, né? Da palavra. Olha o léxico, a palavra lexia, lexical. Exatamente. Então é no nível lexical, né? Isso. Daí vem dislexia. O dis antecipa pra gente, né, popularmente, que algo não está adequado, que não está normal, que não vai bem, foge do padrão. A gente tem padrão como em relação ao típicos e atípicos, né? Então o dis vai para o atípico, como tem disortografia, né? Disgrafia, que são outras questões, tá? Tem gente que confunde tudo, às vezes também as características, né, Aline, elas podem também gerar essa confusão em nós, professores, porque sim, somos nós, professores, que sinalizamos que uma criança é ou não disléxica. Olha isso. Porque é na escola que a criança vai ser desafiada no contato com as palavras, no contato com a leitura, no contato com a escrita. Então a escola é o primeiro sinalizador de que uma criança pode ser disléxica. Ou deve. Porque às vezes, quando a escola ela não tem, porque assim, claro que a gente só identifica aquele que a gente conhece. Então, quando a escola, os professores, eles não têm o domínio, né, dos possíveis sinais dos transtornos, sobretudo transtornos específicos de aprendizagem, descalculia, desortografia, dislexia, e, enfim. Então, quando a escola, os professores, eles não têm o domínio dos sinais, o que pode acontecer? Vê que tem algo estranho, notou algo estranho e direciona para um profissional. E aí o profissional, analisando, vai ver se tem ou não aquele tipo de transtorno.
Acontece muito isso. E é muito importante a formação do professor, né? A gente sempre vai bater na tecla de que a formação do professor é um elemento essencial. Por quê? Porque justamente nessa fase de alfabetização, tudo pode se confundir com dislexia. Né? Assim, a criança sempre coloca um L no lugar do R, a criança sempre coloca um F no lugar do V. Tem que entender o que é do processo de alfabetização, né? do domínio do sistema de escrita e o que é de fato dislexia, né? Então, se a gente vai tratar de dislexia na alfabetização, justamente na alfabetização, esse estudo, esse olhar do professor precisa estar muito bem apurado para que tudo não se confunda com dislexia. E a dislexia é esse déficit no componente fonológico da linguagem. Então, ela é uma dificuldade que a criança vai apresentar, tanto na decodificação quanto na soletração, né, da palavra. E assim, essa dificuldade parece ser uma coisa simples de se identificar, mas os sinais, eles podem ser os mais diversos possíveis, né? Por exemplo, sinais de dislexia que vocês podem estar observando enquanto professores, certo? Dispersão, isso na criança, atraso na fala e na linguagem, dificuldade em aprender rimas e canções, falta de interesse por livros impressos, dificuldade na aquisição e automação da leitura e da escrita, dificuldade em realizar cópias na lousa, retirando do quadro, no caso, ou retirando de um livro impresso, desorganização geral com atividades e pertences, confusão de lateralidade, dificuldades com rimas e aliterações, né, como eu já falei, vocabulário pobre, dificuldades com listas telefônicas, mapas, dicionários, dificuldades motoras. Então, tudo isso pode ser um sinal de que esta criança precisa ser avaliada por um profissional especializado. Com indicativo de dislexia. Com indicativo de dislexia. E aí, a partir de sinais como esse, a criança ela já pode ser encaminhada pela própria escola ou para um neuropsicopedagogo ou para um fonoaudiólogo. E aí estes profissionais vão fazer uma análise mais apurada, com uma análise tanto qualitativa quanto quantitativa, para saber se de fato essa criança reúne critérios suficientes para ser enquadrada no transtorno de dislexia. E aí, quando a Aline diz que tem todos esses sinais que podem apontar para que a criança seja ou não disléxica, alguns desses sinais eles também se repetem em outros distúrbios, né? em outros transtornos, como por exemplo a desortografia e a disgrafia, né? Mas que são coisas diferentes, né? Enquanto a dislexia é uma dificuldade no nível lexical, a desortografia, por exemplo, é alguém que tem uma dificuldade enorme, dada a desortografia, de assimilar regras ortográficas. Então ela vai colocar um Z no lugar do... Ela pode escrever normalmente casa com Z, né? Pra gente parece óbvio, porque casa a gente é uma palavra muito simples, é uma das primeiras palavras que a criança aprende a escrever. Então, mas um disléxico eu tive um aluno disléxico ali com 15 anos de idade e ele ainda escrevia casa com Z. Aí volta e meia ele mesmo se dava conta de que não era. Lá na frente a gente encontrava de novo casa com Z. Então não consegue assimilar regras ortográficas. Desortografia é uma questão ligada à internalização das regras ortográficas. Já a disgrafia tem a ver com a questão da letra, da escrita. Mesmo com o exercício de caligrafia, a pessoa tem uma letra ilegível. Né? É aquela letra feia que a gente popularmente chama, né? A pessoa não consegue escrever legível, ela tem uma dificuldade, inclusive até motora, né? Isso. Inclusive, uma das formas vamos dizer assim, de colaborar com o processo da criança no sentido da disgrafia é potencializar a área motora. Exato. E o disléxico não, o disléxico ele pode ter uma letra super linda, ele super pode ter legível. Dificuldades motoras, como eu citei, mas esses sinais que a gente apresentou aqui, eles precisam estar associados a outros. E aí esse mesmo aluno que tinha dislexia, ele dizia assim: professor, quando eu vou ler a prova, eu tô vendo um N, mas daqui a pouco eu volto para a mesma palavra e tô vendo um M.
Eu tô vendo um B, professor, porque a letra digitada, né, o B e o D só muda a posição, né, só muda o lado. Professor, eu juro que eu tô vendo um B, daqui a pouco eu volto e tô vendo um D. Então, eu sinalizei. Então, inclusive, esse aluno, Aline, esse aluno, ele foi sinalizado por mim na escola, uma escola onde eu trabalhei, e hoje ele tem o laudo de disléxico, né? Então, esse olhar do professor ele é muito importante, porque essa criança ou esse adolescente, né? A gente fala mais aqui de criança. Então, essa criança ela pode ser taxada como... Eles dizem isso, eles ainda usam esse termo pejorativo, né? Burro, né? Burro aqui em qualquer lugar é alguém que não consegue aprender, né? É um termo bastante pejorativo, né? Inclusive é interessante até a gente pesquisar a origem da palavra, porque o burro mesmo, animal, ele aprende, né? Ele é adestrável, né? Então é interessante depois a gente entender por que esse termo tão pejorativo. Então, quando o professor ele não tem esse olhar, ele não tem essa formação para identificar quem é quem, por que fulano tá desse jeito, por que fulano troca o B pelo D, porque, enfim, quando o professor ele não tem essa formação, ele pode, sem nem querer, inocentemente, reforçar esse discurso de que fulano é burro, né? Reforçar esse discurso. Fulano não aprende, esse menino não aprende, esse menino não entende. De repente, esse menino tem algo muito mais profundo do que só identificar B e D. E aí eu deixo 2 dicas para as escolas, certo? Já que o nosso tema de hoje é dislexia, vou deixar 2 dicas aqui para as escolas. A primeira é investir na formação dos professores, né? Informação continuada a respeito dos transtornos de aprendizagem, porque a escola só tem a ganhar, né? Afinal de contas, para ser um espaço inclusivo, a escola precisa de conhecimento, não precisa só de vontade, precisa muito de conhecimento para saber identificar sinais, para saber ter esse olhar científico também para aqueles que estão ali aprendendo, né? E então, para isso, a gente precisa investir bastante na formação dos professores, na formação continuada. Essa é a primeira dica que eu dou. A segunda é um filme como Estrelas na Terra. Ah, aquele filme é um clássico. E aí é muito interessante para você compreender, É um você filme ter indiano, é né? um filme indiano, como Estrelas na Terra. É um caso de uma criança que tinha dislexia, enfim, o filme é maravilhoso. A princípio, né, ele é foge um pouco da normalidade, no sentido daquele filme fantasioso, muita gente acha cansativo, mas porque é a linguagem, né, que o cinema usou. As letras dançam, as letras, né? Isso, mas no final vocês com certeza não vão se arrepender. E assim, ele tem como, você assistindo o filme, você tem como ter assim, uma visão geral do que uma criança com dislexia pode enfrentar na escola. É a partir dessa visão geral, vamos dizer assim, aumenta a empatia e principalmente o desejo de buscar também ajudar nesse sentido. E né? nessa formação continuada, né? Por onde eu começo então a fomentar uma formação continuada na minha escola com uma das pautas sendo a dislexia? Vê, a primeira coisa é ir buscar na literatura oficial, né, na literatura credibilizada, nos livros, né? Tem muito livro sobre dislexia. Livros mais teóricos, né, que contam a origem da dislexia, que vão falar nas áreas do cérebro em que a dislexia está implicada. E livros mais práticos, com estudos de caso. Então, eu acho que eu gosto muito da ideia dos estudos de caso, porque os estudos de caso, ele aproxima aquele caso que é real de questões que estão lá na nossa sala de aula. E a gente vai fazendo essa correspondência, essa conexão com a sala de aula. Então eu gosto muito da ideia dos estudos de caso, né? Não pra gente pegar o estudo de caso e dizer, olha, é isso aqui, meu aluno tem isso, meu aluno é assim. Não, mas que o estudo de caso, ele vai trazer, porque é um dado real, ele vai trazer um perfil e vai trazer características daquele perfil, né? Então é um passo interessante. E uma última coisa é que em estudos realizados de 2013 a 2021 pela Associação Brasileira de Dislexia, foi comprovado que a dislexia é um dos transtornos de aprendizagem de maior incidência na sala de aula. Olha só. Chegando a atingir de 5 a 17% da população mundial. Veja só.
E essas Então, pessoas estão é sendo algo taxadas que- aí de exatamente. qualquer coisa menos de disléxicos, né? Às vezes. É algo que precisa da nossa atenção, é algo que precisa de um gasto ali de energia, de tempo de estudo, para que a gente consiga cada vez mais ajudar essas crianças e adolescentes, porque muitas vezes o diagnóstico de dislexia ele é feito quando já está adolescente, já viveu muito, vamos dizer assim, muito preconceito, Isso. né? Muitas situações desconfortáveis, e aí a gente poderia Passou ter por muito constrangimento na vida muito escolar. constrangimento, já construiu ali uma autoimagem negativa. Autoimagem negativa é essa, Aline, que pode inclusive fazer com que a pessoa deixe de estudar. Isso. Ela internalizou que ela, por uma questão, eu não vou dizer questão simples, eu não vou minimizar a dislexia, mas assim, é algo que não afeta a aprendizagem dela. O disléxico ele aprende, tá? O disléxico aprende, é uma questão associada ao léxico, é no nível lexical. Então a gente não vai generalizar, não vai dizer, inclusive tem pessoas disléxicas hoje em todas as profissões. Tem disléxico médico, tem disléxico advogado, tem disléxico professor. Então isso não afeta, mas pelo nosso desconhecimento, pela nossa falta de formação continuada para lidar com essas questões, a gente pode reforçar, às vezes sem nem intenção, mas a gente pode reforçar essa construção dessa autoimagem. E aí, para a gente finalizar essa discussão da dislexia, queremos dizer que é necessária uma equipe multidisciplinar para trabalhar, para acompanhar a pessoa com dislexia. Não necessariamente o disléxico vai ser, porque às vezes, até pelo desconhecimento, né, Aline, as pessoas acham que o psicólogo, vou mandar esse menino para o psicólogo. O psicólogo ele não é o primeiro profissional, a não ser que, associada à dislexia, tem essa construção da autoimagem, porque aí vai precisar de tudo que afete o comportamento, né? Isso. O comportamento da pessoa, a autoimagem, a baixa autoestima, né? Ela já construiu, em virtude da dislexia, ela foi construindo isso, então aí precisa do psicólogo. Mas o psicólogo não é o primeiro, né? Primeiro tá o fonoaudiólogo, né? Nesse grupo multidisciplinar vem o fonoaudiólogo, o neuropsicopedagogo, o psicopedagogo, né? Então são esses profissionais. Fonoaudiólogo, especialista em linguagem. Perfeito, porque a fonoaudiologia, ela se ramifica, como toda a área do conhecimento. Ela se ramifica. Inclusive a Aline faz fonoaudiologia, né? Então ela com mais propriedade sabe dizer que a fonoaudiologia se ramifica. Então o fonoaudiólogo é especialista em linguagem, né? Para poder acompanhar esse sujeito, essa criança, tá bom? Então, a gente, mais uma vez, com esse podcast que a intenção não é dar solução para ninguém, mas é abrir essa janela de discussão, né, Aline? Construir esse canal de discussão, fazer essa reflexão com você, professor alfabetizador, ou com você, profissional do desenvolvimento infantil. Afinal de contas, Aline, a gente sabe que nem todo mundo que está aqui é professor. Nós temos fonoaudiólogos que nos assistem, nós temos psicólogos que nos assistem, nós temos pais e mães que nos assistem. Então é muito interessante perceber que nosso conteúdo ele tem chegado a pessoas que não necessariamente estão em sala de aula. E para finalizar, a gente quer agradecer. Estava me lembrando aqui de quantas e quantas pessoas que a gente já não recebeu feedback, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Feedbacks muito positivos a respeito do conteúdo. Presencialmente também, Presencialmente, né? Quando a gente passa na rua, as pessoas sempre falam sobre esse conteúdo e assim, pra gente é uma alegria muito grande saber que esse conteúdo que a gente está oferecendo aqui, de uma forma tão simples, é uma conversa. Simples, exatamente. Não tem slide, não tem, é uma conversa. Tem modificado a rotina de sala de aula, a rotina de trabalho de tantas pessoas. Faço uma ressalva, uma conversa, mas uma conversa fundamentada. Isso. Né? Não é baseado no que a gente acha, é baseado no que a ciência, né, diz. Ciência fundamentada com bases neurolinguísticas, psicolinguísticas, Isso. Pedagógicas, né? Então essa conversa, esse diálogo que a gente faz, esse lugar de fala nosso, ele é um lugar de fala fundamentado e transformado didaticamente numa conversa para este podcast, tá bom?
Então, este é o canal Ludo Alfabetização e esse foi o podcast número 16.